Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido super divertido. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do calor. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Os materiais, tudo que existe ao nosso redor, são feitos de substâncias diferentes. E essas substâncias podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Os materiais sólidos têm forma e volume definidos. Então, por exemplo, esse brinquedinho aqui, ele tem esse formatinho de árvore e ele não muda, ele vai continuar sendo assim. E ele tem um volume definido. O espaço que ele ocupa é esse aqui e não vai mudar. Os materiais que são líquidos têm um volume definido, mas uma forma variada. A quantidade de álcool em gel que tem aqui nesse frasco não muda, a não ser que eu use. Mas se eu deixar aqui paradinho, ele não vai mudar. Fechadinho assim, vai continuar a mesma quantidade. Então, o volume não muda. Mas a forma vai se adaptar ao recipiente. Então, se eu colocar num recipiente mais arredondado, esse líquido vai se adaptar ao formato desse recipiente. Por exemplo, se eu virar esse recipiente, o líquido vai se adaptar ao formato dele. E tem os materiais gasosos, que têm forma e volume indefinidos. Eles se adaptam aos materiais. Como exemplo, essa bolinha da Amelie, né, filha? O gás que está aqui dentro está ocupando todo o espaço dessa bolinha. E ele pode variar em quantidade também, se eu esvaziar essa bolinha ou se eu encher essa bolinha. Então, forma e volumes indefinidos para os gases. Esses nomes que vocês aprenderam agora, sólido, líquido e gasoso, são os estados físicos da matéria. Então, nós vamos trabalhar com os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos podem variar se a temperatura também variar. Mas como assim, professor, eles podem variar? Se um corpo recebe ou doa calor, ele pode passar de um estado físico para o outro. Quer um exemplo? Quando a gente está lavando a louça, não é super difícil tirar aquela gordura que fica ali encrustada no prato? Mas se eu pegar água quente, essa gordura que é sólida vai passar para o estado líquido e vai dissolver, sair do prato com mais facilidade. Isso porque eu dei calor através da água quente para essa gordura que está ali no prato. E aí ela passou do estado físico sólido para o estado físico líquido. O sorvete, por exemplo. Quando eu seguro a minha casquinha de sorvete, o calor que está no meu corpo passa para a casquinha e da casquinha para a bola de sorvete. E aí esse sorvete passa do estado sólido, que ele é um gelo, para o estado líquido e derrete. Sim. Eu tenho um pedacinho de chocolate aqui. Vou ficar segurando ele por um tempo, depois eu volto a mostrar para vocês o que aconteceu com ele. Cada substância tem uma temperatura definida para que ela mude de estado físico. Então, por exemplo, a água. Abaixo de 0 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado sólido. E acima de 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado de vapor, que é gasoso. O ferro, a temperatura ambiente, é sólido, mas a 1500 graus Celsius ele passa para líquido. Mas podem ocorrer alterações nos materiais sem que altere-se o estado físico. Como assim, professora? Eu não entendi essa parte. Olha só, eu posso alterar a matéria sem que ela passe de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, por exemplo. Uma dessas alterações é a dilatação.
O material pode aumentar de tamanho, sem, no entanto, passar do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo é o ferro. A não ser que se atinja 1500 graus Celsius, o ferro não vai passar para o estado líquido, mas ele vai alterar o seu tamanho. Então, quanto mais eu elevo a temperatura do ferro, de uma barra de ferro, por exemplo, maior ela vai ficando. Ela sofre uma dilatação e aumenta de tamanho. Uma outra alteração é o contrário da dilatação, que é a contração. Quanto mais eu abaixo a temperatura, menor fica aquele material ou aquele objeto. Uma exceção à contração é a água. Se eu colocar água dentro de uma garrafa de vidro e colocar essa água dentro do congelador, o que vai acontecer quando essa água congelar? Essa garrafa vai trincar, vai explodir e vai se quebrar todinha. Porque a água, quando congela, quando é resfriada, ela faz o contrário, ela dilata em vez de contrair. Antes de finalizar a aula, deixa eu te mostrar o que aconteceu com aquele pedacinho de chocolate que ficou na minha mão. Olha só o que aconteceu. Ele derreteu porque a temperatura do meu corpo, o calor do meu corpo, passou para o pedacinho de chocolate e ele passou então do estado sólido para o estado líquido. Para finalizar essa aula, eu gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 7, 8 e 12 do livro didático 3 de vocês. Na página 7 tem um experimento bem simples de fazer. Eu quero que vocês façam esse experimento, tirem fotos, na verdade filmar é melhor, mas se não conseguirem, tirem foto de vocês reagindo a esse experimento e enviem no meu privado. Então, hoje vocês só precisam me enviar a atividade da página 7 do livro didático 3 de vocês. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e até lá!